Muito bem, vamos falar sobre sintonia e atendimento em loja. Então, o atendimento em loja, a gente tem eu vou botar no link, uma ficha de atendimento em loja, eu estou com uma aqui na minha mão. Ela é o nosso guia para auxiliar o atendimento em loja. Então eu quero dar um pequeno passo a passo de como a gente faz esse atendimento, de qual é a melhor forma de criar a sintonia com o cliente. A abordagem desse vídeo vai ser sintonia, vai ser aquele primeiro contato com o cliente. A gente vai falar sobre identificação de necessidade, diagnóstico, de fazer perguntas, mas esse primeiro vídeo é sobre sintonia. Então a gente tem que criar, no primeiro momento que o cliente entra na loja, a gente tem que criar empatia com ele, né? A gente tem que entender qual é o estado dele, né? Tem vários vídeos sobre isso no Google, sempre vai ter vários vídeos sobre isso no YouTube, né? Sobre todos os assuntos que eu vou falar aqui, nenhuma novidade, não tenho doutorado em nada, então tem vários vídeos no YouTube, pode procurar e procurar mais sobre os assuntos que são legais. Então, criar empatia é interessar-se pela outra pessoa, é ouvir atentamente, é sorrir, é falar sobre coisas que interessam a outra pessoa. Fazer com que a pessoa se sinta importante, fazer com que ela se sinta confortável na nossa loja é o que vai fazer o nosso diferencial. Como a gente já falou, a gente quer unir pessoas, a gente quer se sintonizar com as pessoas e fazer com que elas se sintam confortáveis para que a gente possa ajudá-la a criar o ambiente dos sonhos dela, para que a gente possa criar esse espaço de união entre as pessoas na casa dela. A gente precisa se sintonizar com ele, a gente precisa conversar com ele de uma maneira sintonizada, de uma maneira de igual. Então, um pequeno passo a passo, a ficha está aqui para ajudar a esse atendimento, esse acompanhamento do cliente na obra. Então, a primeira coisa, a gente tem um sino de atendimento. Então é sempre horário, ele vai ser, e se o sino estiver contigo, é o teu momento de atender. Tu vai ver que tem alguém na porta, a gente tem o controle da porta, alguém, né, aperta, tem dois controles da porta, alguém aperta. O vendedor que for designado já levanta e já vai em direção à porta para que o cliente não tenha que caminhar até o meio da loja para encontrar o vendedor. Então ele chega na porta, a gente tem que estar o mais próximo possível, né? Primeiro passo é cumprimentar o cliente, dar um bom dia, uma boa tarde, sorrindo, né? Não sair falando, não sair nervoso. Lembra que a gente tem que sintonizar com o cliente. Então a gente tem que primeiro entender o que ele está sentindo para que a gente possa entrar em sintonia com ele. Então, um bom dia, né? Dá o seu próprio nome. Bom dia, Marcelo, tudo bem? O que eu posso ajudar vocês? Primeira pergunta, o que eu posso ajudar vocês? Seu nome, como eu falei. Ele vai responder e tu já vai nas primeiras palavras sentir como ele tá, o que ele está desejando, né? Vamos dizer um exemplo que ele está procurando lareiras, churrasqueiras, cubas, enfim. Ele pediu um produto específico da nossa loja, ou ele pediu alguma coisa, a gente vai conduzindo e nesse momento a gente tem que perguntar se ele está sendo atendido por alguém na loja. Está aqui na ficha, está como vendedor, né? Perguntar quem é o vendedor. Para quê? Porque se essa pessoa já está sendo atendida por alguém, tu como vendedor vai conduzir para o teu colega. Se esse colega não estiver na loja ou estiver ocupado, continua atendendo. Meu colega está ocupado, eu vou lhe atender por nesse momento. A gente espera um momentinho. Ou enfim, ele não está na loja, o que eu posso te ajudar? Para que a gente possa conseguir o trabalho e o cliente ser bem atendido na nossa loja. Então a gente tem que ir perguntando que ele está sendo atendido, digamos que é contigo mesmo, não tem nenhum outro vendedor atendendo, tu vai entender o que ele está procurando, vai conduzir ele até o espaço, né? Convida ele para ir até o espaço, vamos ali olhar, as madeiras ficam no fundo da loja, as madeiras H estão no fundo da loja, vamos até ali olhar, convida ele e aí já vai entendendo como ele está. Por quê? Para entrar em sintonia com o cliente, para criar empatia, tu tem que te interessar pela pessoa, tu tem que saber se ela está com pressa, se ela está calma, se ela está tranquila, se ela está nervosa, se ela está preocupada com outra coisa e sintonizar com ela no sentido de se ela está nervosa, não adianta, se ela está com pressa, não adianta tu ser o cara mais calmo do mundo, apaziguar, tu tem que atender de uma forma rápida também. Então tu tem que se agilizar, tu tem que
trabalhar com ele. E da mesma forma, se a pessoa estiver calma, se estiver tranquila, convida ela para tomar um café, oferece um chá, oferece uma água. Que legal, que bom que tu vem na nossa loja. Assim a gente pode te mostrar as coisas que a gente trabalha e criar empatia com ela, né? É muito mais fácil, obviamente, que um cliente que está receptivo, que ele está tranquilo, ele é muito mais fácil de trabalhar do que um cliente que está nervoso, né? Ou enfim, está com pressa e tal. Mas às vezes é uma coisa que a gente não identificou tão bem e que a gente pode trabalhar com o cliente, pode, na conversa, pode, enfim, acalmá-lo ou enfim, entrar de fato em sintonia com ele. Às vezes o cara tá com pressa, ele quer vir só pegar um produto de limpeza, não adianta a gente ficar fazendo toda uma história, a gente vai atender, vai entregar o produto de limpeza para ele, vai perguntar, por exemplo, se ele precisa de mais alguma coisa e vai fazer com que ele consiga atender o que ele precisa, né? Então, criando essa sintonia, aí a gente entra no diagnóstico, nas perguntas, que é o tema do nosso próximo vídeo. Mas quero repetir aqui que para entrar em sintonia durante todo o processo de venda que a gente vai falar, a gente tem que legitimamente se interessar pela outra pessoa, ouvir o que ela está fazendo, fazer as perguntas sobre o produto para saber entender. Eu sempre digo, a arma de um vendedor, a ferramenta de um vendedor são as perguntas. Um vendedor que não pergunta, pode ir em qualquer loja que tu for, o vendedor que não te perguntar nada, ele não é um bom vendedor, ele não vai saber o que tu quer. Tu vai guardar para ti o que tu quer e ele não vai ficar sabendo, né? Então, faça perguntas, pergunte o que ele imaginou, perguntas, por exemplo, o que ele imaginou, como é que ele tá, como é que ele viu isso, tem alguma referência, pergunte. Pergunte e, mais importante, ouça a resposta dele. Não adianta perguntar um monte de coisa e não ouvir nada, não ouvir nenhuma resposta, não entender nem o nome do cara e não anotar, né? Então, para esse primeiro passo de sintonia e atendimento, a gente tem o cabeçalho da loja, onde a gente vai perguntar o nome, a gente vai anotar o nome, a gente vai começar a anotar algumas informações dele para depois fazer uma identificação, um diagnóstico do que ele precisa e aí então partir para os próximos passos da venda.